noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, nesse dia 27 de maio de 2019. Teremos hoje na pauta 15 indicações parlamentares, pedidos feitos pela comunidade, transformados em proposições para discussão e também abreviação em plenário para tentativa de resolver o problema da comunidade o mais rápido possível. Para isso também teremos a tribuna popular. Hoje teremos também 3 projetos de lei ordinária e mais requerimentos que vão à discussão e votação única em plenário. A todos, uma boa reunião. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar inicialmente senhoras vereadoras, senhores vereadores, vice-prefeito Roberto Albuquerque, seja bem-vindo, suplentes de vereadores, imprensa, escrita e falada, internautas, boa noite a todos. Então, inicialmente, convido a vereadora Liliana para fazer a leitura de um versículo bíblico. Boa noite a todos. Salmo 66, 67. Tenha Deus piedade de nós e nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós a luz de sua face, para que se conheçam na terra os seus caminhos, e em todas as nações a sua salvação. Que o povo vos louve, ó Deus, que todos os povos vos glorifiquem. Alegrem-se e exultem as nações, porquanto com equidade regeis os povos, e dirigis as nações sobre a terra. Que os povos vos louvem, ó Deus, que todos os povos vos glorifiquem. A terra deu o seu fruto, abençoou-nos o Senhor, nosso Deus. Sim, que Deus nos abençoe e que reverenciem até os confins da terra. Palavra do Senhor. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Inicialmente será apreciada a ata da sessão itinerante realizada no bairro São Pedro, no dia 20 de maio de 2019. A ata está em discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Luciano Alves, que proceda à leitura das proposições apresentadas à mesa e das correspondências recebidas. Boa noite, senhor presidente, William Rigueto, as vereadoras, os vereadores, vice-prefeito Beto Albuquerque e todas as pessoas que nos visitam esta noite. Ofício da Fundação Hospitalar de Rio Negrinho, ofício número 75/2019. Ilustríssimo senhor William Rigueto, muito digno presidente da Câmara de Vereadores. Segue em anexo cópia dos documentos apresentados à contabilidade da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, referente à prestação de contas da subvenção de R$ 123.049,04, referente à cooperação financeira da Prefeitura Municipal, objetivando a manutenção dos serviços de saúde, repasses para o pronto-socorro da Fundação Hospitalar Rio Negrinho, competência de março de 2019, saldo conforme convênio número 002 de 2017. Sem mais para o momento, atenciosamente, Alexandre Simão Batistella, presidente. Ofício do SAMAI. Senhor presidente William Rigueto, estamos enviando em meio digital o balancete referente ao mês de abril de 2019. Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração. Cordialmente, Gilson José Requizigel, diretor-geral do SAMAI. Ofício do Gabinete 109/2019 da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho. Excelentíssimo senhor William Rigueto, através do presente e na forma do disposto no regimento interno da Câmara de Vereadores, estamos retirando a mensagem número 031/2019, que acrescenta dispositivo no artigo 39 da Lei Complementar número 153, de 19 de março de 2019, que institui o Código de Posturas do município de Rio Negrinho e dá outras providências, a qual está sendo substituída pela mensagem número 49/2019,
que revoga e altera artigos e acrescenta dispositivo da Lei Complementar número 153, de 19 de março de 2019, que institui o Código de Posturas do município de Rio Negrinho e dá outras providências. Colocamos-nos à disposição para outros possíveis esclarecimentos. Júlio César Ronconi, Prefeito Municipal. Ofício da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho. Excelentíssimo senhor William Rigueto, presidente da Câmara de Vereadores. Através do presente e na forma do disposto no regimento interno da Câmara de Vereadores, estamos substituindo a mensagem número 32 de 2019, que autoriza a reversão de área de terras recebida por doação no ano de 1969 para a criação da Escola Pública Municipal de Rio Casa de Pedra, localidade de Colônia Ousen, e da outras providências. Colocamos-nos à disposição para outros possíveis esclarecimentos. Júlio César Ronconi, Prefeito Municipal. Ofício da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho. Prezado senhor, enviamos em formato digital, através de CD, os arquivos dos balancetes mensais e os extratos bancários impressos do mês de dezembro de 2018 da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, Fundo Municipal de Saúde, Fundo do Reequipamento do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, Fundação Municipal de Cultura, Fundação Municipal de Esportes, Fundo de Assistência Social, Fundo para a Infância e Adolescência, Fundo de Habitação e Interesse Social e Fundo Municipal de Turismo, sendo que se apresenta para o momento, somos muito atenciosamente Suelen Schroeder, contadora. Ofício da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho. Ao excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores, senhor William Rigueto. Senhor presidente, em resposta à indicação número 163, 2019, segue anexo as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente. Sendo que tínhamos, para o momento, colocamos-nos à inteira disposição da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho para eventuais esclarecimentos. Aproveitamos o ensejo para declinar os mais sinceros votos de admiração e apreço. Sem mais para o momento, atenciosamente, Alessandro Vieira Machado, chefe de gabinete. Ofício da Prefeitura de Rio Negrinho, Secretaria de Planejamento, ao vereador senhor William Rigueto, em atendimento à solicitação da Câmara de Vereadores Municipal, através da indicação número 163/2018, que tem por objetivo solicitar a criação de um ecoponto, cumpre-nos prestar os seguintes esclarecimentos. O município já possui coleta seletiva porta a porta, que passar semanalmente nas residências da área urbana e quinzenalmente em localidades rurais. O município possui, junto à Secretaria de Infraestrutura, coleta de galhadas e entulhos. A demanda funciona por análise e agendamento. Com relação a pneus eletrônicos, lâmpadas e pilhas, além de serem resíduos classe 1, devem ser destinados ao balcão de comercialização, logística reversa, ou seja, devolver onde comprou. Felizmente, aqui no município, temos campanhas periódicas do CDL para a coleta de eletrônicos. O CDL atua, inclusive, na coleta e destinação adequada de lâmpadas e toners, ao custo unitário de R$1. Quanto às pilhas, existe uma campanha da Aerasul e do posto Tradição, onde este possui compartimento que recebe pilhas e baterias. A Prefeitura é responsável por fazer a coleta dos resíduos domiciliares, convencionais e seletivos. Conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Prefeitura não pode se responsabilizar por um resíduo perigoso para a população e ao meio ambiente, visto se tratar de um compromisso das empresas geradoras dos produtos e resíduos, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, que devem realizar o serviço de logística reversa, coleta e destinação adequada. Atenciosamente, Eloata Alice Cresco, gestora ambiental, e Marlete Schroeder, secretária municipal de Planejamento. Ofício do Ministério Público de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, William Rigueto. Notícia de fato número 01/2019-004627-1. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, solicito a Vossa Excelência que, no prazo de 10 dias úteis, remeta a esta Promotoria de Justiça
cópia integral dos relatórios decorrentes da Comissão Especial de Inquérito, instituída em 18 de março de 2019, conforme documento anexo. Limitado ao exposto, aproveito para renovar os votos da mais elevada estima e apreço. Respeitosamente, Diogo Luiz Deschamps, promotor de justiça. Matéria do Legislativo. Indicações. Número 266/2019, do vereador William Rigueto. Solicita que seja instalada faixa elevada para a travessia de pedestres na travessa João Pichaite, em frente à Escola Municipal de Educação Básica, professora Selma Teixeira Graboski, no bairro São Rafael, em substituição à faixa atual pintada sobre a via. Número 267, do vereador Pablo Ricardo Ribeiro. Solicita o patrulhamento e ensaibramento do trecho não pavimentado da rua Eduardo Neidert, no bairro Barro Preto. Número 268, do vereador Pablo Ricardo Ribeiro. Solicita que seja instalada faixa elevada para a travessia de pedestres na rua Henrique Schwartz, próximo ao número 134, no centro. Número 269, do vereador Ivo Antunes, solicita que seja instalada uma lombada na rua Alois Nietzsche, nas proximidades do número 179, do bairro Jardim Rancho. Número 270, do vereador Ivo Antunes, solicita, por parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura, verificar a infiltração na calçada existente na rua Dom Pio de Freitas, próximo ao número 786, no centro. Número 271, do vereador Pablo Ricardo Ribeiro, solicita reparos na pavimentação asfáltica na rua Dona Francisca, proximidades do número 4.363, no bairro Quitandinha. Número 272, do vereador Pablo Ricardo Ribeiro, solicita reparos na pavimentação asfáltica na rua José Pichaite, no bairro Jardim Rancho. Número 273, do vereador Pablo Ricardo Ribeiro, solicita pintura de faixa amarela sobre o meio-fio na rua José Pichaite, proximidades do número 333, no bairro Jardim Rancho. Número 274, do vereador Pablo Ricardo Ribeiro, solicita o patrulhamento e ensaibramento, bem como a instalação de esgoto pluvial na rua João Epers, próximo ao número 244, no bairro São Rafael. Número 275, da vereadora Liliana Aparecida Schroeder Juric, solicita a instalação de um toldo em frente às casas da Vila do Artesanato, no centro. Número 276, da vereadora Liliana Aparecida Schroeder Juric, solicita ao Poder Executivo que se proceda à adequação na Ponte Centenário, na rua Capitão Osmar Romão da Silva, no centro. Número 277, da vereadora Liliana Aparecida Schroeder Juric, solicita a roçada e limpeza geral das margens da rua Carlos Speicher, no bairro Industrial Sul. Número 278, da vereadora Liliana Aparecida Schroeder Juric, solicita que seja instalada uma faixa elevada para travessias de pedestres em substituição à faixa pintada no solo na rua Otto Stang, proximidades do número 339, no bairro Vila Nova. Número 279, da vereadora Liliana Aparecida Schroeder Juric, solicita a manutenção nas canchas de areia da localidade de Boa Vista e do bairro Jardim Rancho. Número 280, da vereadora Liliana Aparecida Schroeder Juric, solicita que sejam instaladas faixas elevadas para a travessia de pedestres em locais estratégicos na rua José Brisque Júnior, no bairro Industrial Sul. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Luciano. Em tempo ainda gostaria de cumprimentar Leandro Liberato, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, senhor Wilson Vaz, secretário de Administração e Recursos Humanos. Então, entramos agora na ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária 2754 de 2019, de autoria do Executivo. Mensagem número 32. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Submetemos à apreciação desta Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei
que autoriza a reversão de área de terras recebida por doação no ano de 1969 para a criação da Escola Pública Municipal de Rio Casa de Pedra, localidade de Colônia Ousen, e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo reverter em favor dos herdeiros de Léo First áreas de terra de 792,15 metros quadrados, parte ideal pertencente ao imóvel matrícula número 66. A área de terras em questão foi recebida por doação pela municipalidade através da Lei Municipal número 229 de 1969, para a construção da Escola Pública Municipal de Rio Casa de Pedra, na localidade de Colônia Ousen. Destarte que, durante todo este período, não houve desmembramento do imóvel e tampouco abertura de nova matrícula, estando o município somente com a posse do imóvel. Contudo, a unidade escolar foi desativada por meio do Decreto Municipal número 669 de 2000 e extinta através da Lei Municipal número 1566 de 2003. Ressalta-se que a administração pública deve atender às finalidades públicas, bem como o interesse público coletivo, em conformidade com os princípios constitucionais e administrativos e na forma da lei. No caso em tela, é nítido o interesse público, porquanto a reversão da área em favor dos herdeiros do antigo proprietário trará vantagens à administração pública municipal, uma vez que não terá mais despesas públicas com o imóvel, o qual sequer está sendo utilizado pela municipalidade. Além disso, tramita junto à 2ª Promotoria de Justiça desta comarca inquérito civil número 06/2019, 1189-3, quais um dos itens é acerca da regularização da área. Diante disso, não havendo mais necessidade da posse do imóvel, a administração pública pretende reverter a área de terras em favor do doador. Estas são as considerações que levamos aos ilustres edis e reiteramos nossas manifestações de consideração e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal, Júlio César Ronconi. Projeto de Lei Ordinária 2.754 está em discussão. Com a palavra, vereador Silvio Cus. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras e a todos os presentes. Em 2004, já se falava de fazer a reversão desse terreno da escola, e eu lembro que o prefeito da época, junto com o secretário de Agricultura, tiveram dificuldades e não conseguiram fazer. Se vê, já fazem 16 anos. E agora é mais do que justo, porque, veja bem, nada contra a família que está lá, mas é uma propriedade que é da família First, e não, que nem foi lido ali na mensagem, não tem nem utilização pelo município, a não ser a família que ficou. Com certeza, vereadores, isso ali deveria ter sido já revertido para a família na época que foi extinta a escola. Você veja, em 2000, porque essa família que está usando hoje lá o bem, que nem eu disse, não tenho nada contra a família, mas não é deles e não é do município. Você vê, quem está perdendo com isso é a família First, que gentilmente doou na época que era necessitada a escola e serviu para aquela localidade. Então, não tem assim, ó, eu acho que esse aqui deveria ter votado já bem antes, nem passasse por votação, era de fazer a reversão na época já direto para os proprietários da terra e não ter alguém que está morando dependendo hoje e usando um espaço que, na verdade, é público, de nome, mas nem público não é, porque é da família First. Então, é mais do que justo nós votar essa reversão e voltar para a terra para de quem de fato é dono mesmo. O projeto continua em discussão. Em votação. Aprovado por todos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária número 2.763 de 2019, de autoria do Executivo. Mensagem número 040. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Submetemos à apreciação desta Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei que ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções
consubstanciado no contrato de consórcio público da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, ARES, e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo ratificar as alterações no protocolo de intenções do contrato de consórcio público firmado entre o município de Rio Negrinho e a ARES, mediante autorização da Lei Municipal número 2592/2013, alterada pela Lei Municipal número 2991/2017. As alterações que visam atualizar as competências dos diretores da ARES, bem como modernizar o protocolo de intenções, foram aprovadas no dia 26 de fevereiro de 2019, em reunião extraordinária da Assembleia Geral da ARES, órgão colegiado composto pelos prefeitos dos municípios consorciados, conforme ata de reunião publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição número 2769, página 2378 e 2381, publicações número 1932979 e 1932983. Salienta-se que as disposições do protocolo de intenções, em que pese a necessidade de serem discutidas e compreendidas pela Casa do Povo, devem ser aprovadas integralmente, sem quaisquer alterações, consoante artigo 2º, parágrafo 3º do protocolo de intenções. Este fato deve-se à necessidade de todos os municípios consorciados possuírem a mesma base legal, sem acréscimos ou supressões nas normas disciplinares da ARES. Estas são as considerações que levamos aos ilustres edis e reiteramos nossas manifestações de consideração e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal, Júlio César Ronconi. Projeto de Lei Ordinária 2763 está em discussão. Em votação no painel. Aprovado por todos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do Projeto de Lei Ordinária número 2774 de 2019, de autoria do Executivo. Mensagem número 53. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, submetemos à apreciação desta egrégia Câmara de Vereadores o anexo projeto de lei que cria cargo no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal, administração direta e da outras providências. A presente matéria tem por objetivo a criação de um cargo de coordenador municipal de proteção e defesa civil, que se faz necessária devido à criação da Coordenadoria Municipal Proteção e Defesa Civil. No âmbito da estrutura organizacional administrativa da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, a Coordenadoria Municipal Proteção e Defesa Civil, a qual compete coordenar todo o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, implementando uma política de proteção e de defesa civil à população, através do artigo 4º da Lei Complementar número 136, de 15 de fevereiro de 2018. A Lei Complementar número 136, de 15 de fevereiro de 2018, dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, da Diretoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, do Grupo Integrado de Ações Coordenadas na estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho e da outras providências. O profissional da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil Municipal será responsável pela organização, gerenciamento, condução e acompanhamento das ações da Defesa Civil no município, tendo como atribuições a de executar ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção da sociedade, prestar socorro e assistência a populações atingidas por desastres, promover a identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades a desastres, de modo a evitar ou reduzir suas ocorrências, monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, geológicos, biológicos, nucleares,
químicos e outros potencialmente causadores de desastres, desenvolver consciência acerca dos químicos e outros potencialmente causadores de risco de desastre, identificar e mapear as áreas de risco dos desastres, entre outras. Por oportuno, incluímos a mensagem do presente projeto de lei, a declaração do ordenador da despesa, nos termos do artigo 16, parágrafo 1º, inciso 1º, da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, LRF, e o impacto orçamentário financeiro. Pela peculiar atenção dos nobres integrantes desta Casa de Leis, antecipadamente agradecemos. Gabinete do Prefeito Municipal, Júlio César Ronconi. Projeto de Lei Ordinária 2.774 está em discussão. Em votação no painel. Aprovado por todos. Passamos agora à pauta dos requerimentos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 45, 2019, de autoria dos vereadores Pablo Ricardo Ribeiro e Silvio Cus. Requer, por parte do Poder Executivo, informações sobre a edição 2019 da Copa de Laço. Ao encaminharmos o presente requerimento ao Poder Executivo, esclarecemos que o mesmo se faz necessário para que obtenhamos informações a respeito da edição 2019 do referido evento. Se o mesmo irá ser realizado, a exemplo do ano passado, se já há uma data prevista para o seu início e quantas e quais etapas estão previstas. Diante do exposto, solicitamos o atendimento ao nosso pedido. Câmara de Vereadores, de 27 de maio de 2019, Pablo Ricardo Ribeiro e Silvio Cus, vereadores. Requerimento número 45 está em discussão. Com a palavra, vereador autor Pablo Ricardo Ribeiro. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, imprensa escrita e falada, aos munícipes. Então, esse requerimento, eu com o Silvio, nós fizemos em conjunto, porque nós estamos no meio tradicionalista e o pessoal que participa está nos perguntando se vai sair a Copa. Então, a gente quer saber se tem uma previsão ou não vai ter, ou como que vai funcionar esse ano, sabe? Parece-me que tem alguma coisa do ano passado ainda, que quem fez os eventos ainda estão para fazer a prestação de conta. Então, a gente só quer saber, na verdade, se vai ter esse ano a edição, porque o pessoal pergunta para nós, a gente não sabe o que responder. Peço a colaboração de todos. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Silvio Cus. Então, pessoal, como o Pablo falou, é um pedido de informação e foram 8 edições da Copa, 2011 até 2018. Eu acredito que a situação do município não é boa para gastar dinheiro com um esporte que é bastante gente envolvida, mas não é toda a comunidade que participa, claro. Mas eu digo assim, para não quebrar essa corrente da Copa, que a gente falou, são 8 edições que já teve, 8 anos, nem que diminuísse as etapas, para ter um custo mais barato, um ano mais econômico, mas que fizesse, nem que fosse 2 etapas só, mas que não quebrasse a corrente. Uma vez que nós, como tradicionalistas, falamos, e muito aqui nessa casa, Rio Negrinho é um município tradicionalista, se uma vez que não acontecer esse ano, eu quase tenho certeza que é dificilmente emplacar novamente no ano seguinte. Então, quer dizer, nem que fosse simbolicamente 2 etapas, alguma coisa assim, mas que tivesse para não quebrar essa corrente, gente. E são muitas famílias empenhadas, envolvidas com esse tradicionalismo. Então, é muito importante que o prefeito olhe de uma forma legal e que consiga fazer pelo menos a metade do que foi feito ano passado. Seria isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Em votação no painel. Aprovado por todos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 46 de 2019, de autoria das vereadoras Liliana Aparecida Schroeder Jurek e Maria Nire Castilho Packer.
Requer, por parte da Secretaria Municipal de Saúde e Planejamento e Meio Ambiente, informações a respeito do mau cheiro identificado no ar dos bairros São Pedro, localidade de Colônia Miranda e bairros próximos na última semana. Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento ao Poder Executivo, esclarecemos que o mesmo se faz necessário, visando que as Secretarias Municipais de Saúde, bem como de Planejamento e Meio Ambiente, através de seus setores competentes, apresentem informações a respeito das causas de mau cheiro, identificado e reclamado por vários moradores do bairro São Pedro, localidade de Colônia Miranda e proximidades na última semana. Por se tratar de questão de saúde pública, requeremos o levantamento e explicações da causa do odor, bem como que sejam tomadas as devidas providências em relação ao assunto. Câmara de Vereadores, em 27 de maio de 2019. Liliana Aparecida Schroeder Juric e Maria Henrique de Castilho Packer, vereadoras. Requerimento número 46 está em discussão. Com a palavra, a vereadora Eni Packer. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora Liliana, secretários, imprensa e toda a população. Então, é uma queixa dos moradores lá do bairro de São Pedro, devido ao mau cheiro que está invadindo todo o bairro, e não só lá, diz que já está vindo até no Vista Alegre, aqui no Bela Vista já deu para sentir esse mau odor, né, um cheiro insuportável. Segundo uma moradora, hoje me falou que ela passou a noite inteira com dor de cabeça, náusea, mal-estar. Então, isso aí está trazendo muito transtorno para toda a população, todo mundo se queixando desse mau cheiro. As pessoas preocupadas se há algum gás, alguma coisa, que isso aí pode trazer algum prejuízo à saúde. Então, por isso que a gente está requerendo às secretarias municipais de saúde e planejamento e meio ambiente informações de onde que vem esse mau cheiro e o que está causando tudo isso, né? Então, por isso eu peço o apoio de todos vocês. Com a palavra, a vereadora Liliana. Então, na sexta-feira, logo cedo, a gente recebeu várias reclamações, vocês com certeza também receberam, porque o cheiro estava terrível mesmo. E na segunda-feira, quando a gente estava indo para a sessão, dava para sentir o cheiro, a impressão que dava que era de enxofre, né? E eu ainda debochei do cheiro de enxofre que estava lá. Quando chegou no sábado, sexta-feira, ali, final da tarde, ele cheirava de carne em estado de putrefação mesmo. Perguntei na escola, inclusive, do Henrique Líbio, eles também estavam sentindo esse cheiro. Para o lado de lá perto do Ricardo e do Ito Xereda, também eles estavam... Na realidade, o cheiro estava vindo, como a dona Eni disse, ele estava vindo em todo o espaço. E como ele é um cheiro muito forte de produto químico, que provavelmente está sendo usado, talvez, na empresa do aterro, desse aterro que não é sanitário, né? Como é que é? Industrial, ele provavelmente é um material que eles estão usando muito forte, e realmente a maior reclamação deles é a dor de cabeça, devido a esse odor, né? Pois ele está ficando ali o dia inteiro, praticamente, 24 horas do dia, 3, 4 dias da semana. Então, precisamos, sim, tomar uma providência, ver o que poderia ser feito, de repente até fazer dar uma olhada nessa empresa, para ver porque algum produto está sendo usado que está causando esse tipo de transtorno. Seria isso, muito obrigada. Requerimento continua em discussão. Em votação. Aprovado por todos. Encerradas as votações, informa a plenária que as indicações lidas no expediente do dia e as proposições apresentadas terão seu encaminhamento regimental. Passamos, então, agora à tribuna popular. Convido o senhor José Euclides Vise a usar a palavra para falar sobre dívida atual da Prefeitura. O senhor tem 5 minutos, peço que não fuja do tema proposto. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, imprensa e toda a comunidade, o meu cordial boa noite.
Quero inicialmente dizer que todo o conteúdo a seguir é exclusivamente de cunho político. Hoje eu quero falar sobre a situação da saúde financeira da Prefeitura. A situação financeira da Prefeitura está na UTI e os responsáveis, em vez de medicar, estão injetando mais dívidas. O Caixa não tem como se sustentar, gastando mais do que arrecada e ainda contraindo mais dívidas. A situação da dívida da Prefeitura, movimento atualizado em dezembro de 2018, soma a quantia de R$ 17.636.848, que, somados a juros que virão em cima desse valor, se transformará em uma dívida astronômica. Os parcelamentos totais já ultrapassam a soma dos 370 mil por mês, o equivalente a 9 Gol 1000 km por mês. Só com dívidas com o IPRERIO, a soma das parcelas somam mais de 105 mil por mês. Essa, entre outras dívidas, com a Caixa Econômica, Receita Federal, BADESC e BRDE. Dívidas como, por exemplo, um gasto de mais de 640 mil com capacitação de servidores. Todo esse valor dá para pagar o salário de pelo menos 20 servidores por um ano inteiro. Será que o Caixa da Prefeitura tinha esse valor disponível para essa finalidade? O empréstimo de 3,8 milhões para o turismo só não foi aprovado ainda pelo BADESC porque a Prefeitura está cheia de dívidas. Não conseguiu as negativas para a liberação do empréstimo. Aí se resolve pagar as tais dívidas, que somam altos valores, para conseguir se enfiar em mais essa dívida, essa do turismo. Dívidas com fundo de garantia de 2012 a 2014, nos valores de R$ 2.591.488 mais R$ 37.975, parcelados em 60 vezes no valor somado de R$ 39.840 por mês. Mais um carro 0 km por mês. Isso já se tornou uma bola de neve que, se não for freada, se tornará em uma dívida impagável. E esse empréstimo novo, esse do turismo, passou pela aprovação da maioria dos senhores vereadores. Quem fez parte da minoria entre os senhores que votou contra esse empréstimo, vocês sabem quem são. O Executivo e o Legislativo são os responsáveis por essa situação de endividamento, mas a maior responsabilidade ainda é da Câmara dos Vereadores, pois quase tudo, se não tudo, passa por aprovação desta Casa. Ainda quanto a esse assunto do empréstimo, eu tenho algumas perguntas a fazer e que, como eu, com certeza, a grande maioria da população também quer saber. De que forma será a liberação do montante do valor? Se será integral, ou seja, os 3,8 milhões serão creditados em uma só vez, ou será parcelado de acordo com o andamento das obras, ou ainda, se a liberação será de alguma outra forma. Quem será o guardião da verba? Um cargo, uma secretaria específica? Visto que o valor não será usado tudo até o final desse mandato. Onde estão o projeto arquitetônico e o projeto executivo, com todos os detalhamentos de quantidades, de exemplo, cimento, areia, brita, ferro, ou quantidades de metro cúbico de concreto, madeira, de cada obra individualmente? De onde vêm os valores citados no projeto, estimados de cada obra? Entre outras promessas de campanha do prefeito não cumpridas, tem uma promessa que era a primeira a se cumprir.
diminuir em 40 os cargos comissionados na primeira ação do seu governo em janeiro do ano de posse. Mais 5 minutos, Cleiton. Obrigado, senhor presidente. Promessa de uma convocação de reunião extraordinária para tal ato. Só isso aí, esses 40 cargos, já somam aproximadamente 1.700.000 por ano, ou 140 mil por mês. Só aí já resolvia o problema dos pagamentos de parte das dívidas parceladas. Mas parece que aconteceu o contrário. Aumentou essa quantidade além do que já tinha. Esses 140 mil por mês pode ser multiplicado por 2. É a velha política dos compromissos e promessas partidárias. Essas questões partidárias que só atrapalham qualquer gestão pública de governo. Só dando um exemplo, quero aproveitar e comunicar aos que ainda não sabem que a prefeitura paga um funcionário para ficar o dia inteiro andando pelo cemitério velho, sem fazer praticamente nada. Isso é só um exemplo. Outro ponto são as gratificações dos funcionários concursados, que somam o absurdo de 840 mil por ano, ou 70 mil por mês. Aí eu pergunto, por que ganham gratificações fixas mensais, se têm seus salários? Gratificações fixas não são gratificações, isso é salário. Tem alguns casos que o salário chega a dobrar com as gratificações. Eu não tenho certeza, mas parece que esses cargos que alguns cargos têm pessoas insubstituíveis, ocupando essas funções e que recebem as gratificações para que, de alguma forma, não pare, uma espécie de pressão. Se fosse um funcionário meu, eu demitia. Só aí, com o dinheiro das gratificações, já dá para executar todo o projeto do turismo, cada ano uma parte do projeto. Falando ainda desse projeto, por que não priorizar o turismo com a nossa Maria Fumaça, já citada pelo vereador Pablo, que está em pleno funcionamento e que atrai centenas de pessoas com bastante frequência. Não tem sequer uma área ou praça de alimentação para atender bem os turistas. Outra coisa absurda é a questão das vendas dos terrenos inservíveis. E a prefeitura com vários imóveis alugados a bons preços. Mas esse assunto fica para uma outra oportunidade. O que é realmente importante para o Poder Executivo fazer com o dinheiro público? Primeiro, importante que sejam prontamente atendidas as várias indicações apresentadas pelos senhores e senhoras vereadores. São mais de 350 indicações só nos últimos 7 meses. Pergunto, quantas dessas 350 indicações já estão atendidas e solucionadas? Importante é o funcionamento pleno das escolas e colégios e toda a estrutura da educação. Importante é o funcionamento pleno de todos os postos de saúde, com suas farmácias abastecidas com os medicamentos essenciais. Importante é acabar com a enorme fila de espera para atendimentos agendados no posto de saúde central. Esperas, em alguns casos, ultrapassam prazos de 2 anos na fila. Um verdadeiro descaso. As pessoas não entram em fila para ficarem doentes, mas têm que esperar na fila para serem curadas. E esta dívida citada anteriormente não foi contraída porque a prefeitura teve excesso de gastos com a saúde. Isso não foi. Importante é o funcionamento pleno do nosso hospital, com todos os materiais e pessoal necessários para a recuperação da saúde e para salvar a vida das pessoas. Importante é dar todas as condições necessárias para a Secretaria de Infraestrutura, o Departamento de Obras, comandada pelo senhor Hélio, para quem eu tiro o meu chapéu por sua competência e pelo ser humano que é.
para que essa secretaria possa atender toda a demanda de manutenções e melhoramentos em nossa cidade e no interior. Importante é resolver de uma vez por todas a situação que já vem de anos. Um minuto, senhor vice, para as conclusões finais. Já estou finalizando. As ruas Adolfo Konder, prefeito Hugo Fischer, Rua do Seminário e a Rua Jorge Lacerda, Rua do Sapo, que além de péssima situação de tráfego, sofre sérias inundações em dias de chuva. Importante é efetuar o pagamento em dia de todos os salários dos servidores, mas sem as absurdas gratificações que não se justificam. E, com o que sobrar do dinheiro da arrecadação, importante é ir negociando e pagando essas dívidas, que a Prefeitura contraiu ao longo dos últimos anos, principalmente nessa atual gestão. E o mais importante de tudo isso é parar de fazer novas dívidas desnecessárias neste momento de falta de recurso. E empurrar a dívida para as próximas gestões que virão é muita falta de responsabilidade. Para terminar, uma coisinha para terminar. As atitudes e decisões tomadas pelo prefeito em relação ao vice-prefeito dá tranquilamente para caracterizar como traição, visto que o planejamento feito entre os mesmos no plano de governo foi descumprido quase que totalmente pelo prefeito. Senhor prefeito, faça um favor para Rio Negrinho, entregue o bastão, antes que enterre essa prefeitura em mais dívidas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor José Euclides Vice. Então, passamos agora à palavra livre dos vereadores. Hoje vamos dar 10 minutos para cada vereador, 9 minutos com mais um de tolerância. Primeira vereadora, a vereadora Liliana. Cumprimentar de novo o presidente, o vereador Eni, demais vereadores, secretários aqui presentes, Beto, nosso vice, e a comunidade que aqui se encontra. Eu tinha hoje algumas indicações, e a primeira delas ali que nós precisamos ver é exatamente, nós sabemos que o nosso inverno está vindo bastante frio e chuvoso, né? Então, na frente isso é uma reclamação que na semana passada, quando estavam as casinhas ali, eu já tinha conversado num determinado momento com a dona Marli, e realmente é o que acontece, as pessoas, eles não têm muito espaço ali, e para chegar de uma casinha na outra, eles acabam se molhando. Então, veio a possibilidade de talvez até numa parceria com o próprio pessoal da Vila do Artesanato, para ver se conseguem fazer uma cobertura, ligando uma casinha na outra, na frente das casinhas ali, né? Até fica bom porque evita, inclusive, eles perderem os materiais deles quando a chuva vem muito rápido. A 276 é a ponte ali do Centenário, né? Perto na rua aqui do Capitão Osmar Romão, próximo do São José ali. E ali é um degrau muito alto, e as senhorinhas mais de idade, quando elas vêm da terceira idade delas, aqui no centro, e estão voltando, elas realmente vão pela calçadinha, mas quando elas chegam ali, elas são obrigadas a ir por cima da ponte, porque muitas delas, não, com bengalinha, com muleta, elas não conseguem subir a altura que ficou, e inclusive ali está faltando um guarda-reio, né, para maior proteção deles. Também já era uma indicação que eu já tinha feito no outro momento. A 278, não é na Vila Nova, Edson, tem que arrumar lá. É no Barro Preto, a rua Otto Stang. Lá ele foi feito, no ano passado, quando foi pedido, foi feita uma faixa de pedestre, mas o que eles precisam, a turma vem lá de cima da Eduardo Neidert, muito rápido, e ali próximo da caixa d'água da Samai, que vai ficar tem que ser um obstáculo mesmo, tem que ser um redutor, porque senão, ali tem uma saída, assim, é uma ruazinha particular, e está bem complicado, né, de acidentes, pequenos acidentes, daí não se chama a polícia, na maioria das vezes, e, por ser uma rua familiar, e aí não fica sabendo o que deu, mas o que precisamos ali naquele local é trazer essa faixa de pedestre elevada um pouco mais para cima, né, mais sentido a rua Eduardo Neidert,
ou fazer próximo da caixa d'água ali da SAMAI um obstáculo. A 279, até dei risada, porque na terça-feira a dona Angelita, lá do Barro Preto, veio bem rapidinho, do São Pedro, ela veio bem rapidinho aqui, que foi esquecido de colocar na sessão itinerante a luz e a areia na cancha, que precisa ser colocada, que ela vem pedir todo mês, né? Então, vamos pedir mais uma vez. E a 280, então, faixas elevadas no Industrial Sul, bem pertinho lá da saída do posto, próximo do Germânia. Ali, todos nós, não é todos, inclusive quem está assistindo hoje a nossa sessão, sabe que está ficando, depois das 3h30, 4 horas, está ficando insustentável aquela entrada lá atrás, próximo na José Brisque, vindo pela Barão do Rio Branco, né, e desviando o movimento da BR. Então, lá precisa sim, porque 5 horas, quando as crianças saem, está bem complicado. E ali perto das 2 saídas do posto, do Germânia, ali também acumulou, né, 3 ou 4 saídas, inclusive da Madeireira, e por isso mesmo precisamos dessas lombadas. E também de um ocorrido da semana, né, o Pablo depois vai falar também, mas eu fui conversar com a doutora Fátima a respeito da saída da enfermeira Fernanda, lá do nosso posto da Vila Nova, Industrial Sul, e nós sabemos e até entendemos, porque no Estado também funciona assim, a pessoa é efetiva na instituição, na saúde, e não no postinho da Vila Nova. Só que, assim, nós também sabemos que lá, por um determinado tempo, teve vários problemas, e que, graças a Fernanda, conseguiu ser colocado assim em ordem esses problemas. E agora que ela está com uma porção de projetos e tudo mais, ela hoje foi mandada lá para o Industrial Norte. Então, a gente gostaria de pedir, porque hoje está rolando um abaixo-assinado lá, que não foi nem eu nem o Pablo que pedimos, foram eles mesmos que fizeram isso, e a médica deixou muito claro que, se ela for tirada de lá, ela vai pedir demissão. Então, para que as coisas não funcionassem dessa forma. Já que está funcionando, já que é uma dupla que está dando certo, é um ditado assim dos nossos antepassados, que no que está dando certo, o time que está ganhando, a gente não mexe. Então, para ver se conseguimos deixar a doutora Fernanda e a doutora médica no postinho da Vila Nova. Seria isso, muito obrigado. Estamos falando em nome, né, Pablo, do pessoal da Vila Nova e do Industrial Sul. Encarecidamente, gostaríamos que essas 2 pessoas continuassem no nosso posto. Obrigado. Obrigado, vereadora Liliana. Com a palavra, o vereador Silvio Cus. Boa noite novamente a todos. Eu gostaria de falar referente àquele requerimento que eu fiz presidente, sobre a questão da energia elétrica lá do Pedro Henrique. Ó, senhor vereador, professores, isso deve fazer uns 60 dias para mais que nós discutimos isso aqui na Câmara. E, curiosamente, sexta-feira eu fui lá. Você acredita, vice-prefeito? Não foi visto nada. Não foi mandado um eletricista lá, Leandro, para ver uma coisa que nós falamos aqui dentro. Fui até criticado na forma que eu falei, que era prioridade. Isso eu conversei com a diretora, que é cargo de confiança do prefeito. Com todo respeito, hoje eu fui recebido pela dona Darli, lá na Secretaria de Educação, fiquei 1h30 falando com ela. Mas veja bem, tenho o maior respeito pela dona Darli, uma profissional de mão cheia, que nem eu falei, tem meu respeito. Agora, eu não consigo acreditar que tudo que nós falamos, que a diretora, que é o cargo indicado pelo prefeito, chegou e disse para mim: Silvio, eu não sei o que fazer. Porque a engenheira veio aqui e disse que, a arquiteta, a engenheira, veio aqui e disse assim que tem um projeto de ampliação de refeitório, que há uma necessidade de ser feita, Abel, mas que ela disse assim, não é prioridade de fazer agora. A energia, sim, está derretendo ventilador, desligando o computador, até uma tomada, para você ter uma ideia, gente,
que as crianças, no banheiro do feminino, que as crianças ligam, uma tomada baixinha, estava em curto. O eletricista foi lá trocar, disse assim, ó, eu vou trocar, mas não há necessidade de trocar a tomada, necessidade de trocar a fiação. Vai pegar fogo, vai queimar. Você veja, você acha que isso aí, a gente escutando, a minha filha estuda lá, e não só por ela, mas por todas as crianças que estão lá, ela dizendo assim, ó, tomara que isso aqui aconteça, uma tragédia, mas que aconteça no final de semana ou à noite, para que queime a escola, você veja bem, mas que não queime com as crianças dentro. Será que isso aí é brincadeira da diretora para mim? É brincadeira dos pais, é brincadeira do vereador Silvio em falar aqui, professor Edelfonso? Dizer assim, poxa, é uma necessidade. Não é uma politicagem, chegar aqui e dizer, poxa, mas não fazem nada. Isso aí é uma emergência, gente. Eu peguei na sexta-feira, liguei para a Secretaria de Educação, não consegui falar com a dona Darli, hoje ela me recebeu, como eu falei, e eu disse para ela que eu confio nela, que ela disse que em 10 dias ela vai conseguir resolver essa situação. Ninguém quer ampliação, vice-prefeito, ninguém quer refeitório, afinal precisa, é óbvio que precisa, mas nós queremos que troque a fiação. E eu falei, eu sei, professores, que não se interdita uma escola assim, mas eu falei que eu ia numa reunião lá com os pais e ia começar assim, ó, eu não vou trazer mais minha filha porque está perigoso e assim, e vou convencer os pais a não levar mais. Para nós interditar a escola desse jeito aí. Eu sei que não devemos fazer isso, nós somos os pais, temos que levar os nossos filhos para a escola. Mas e se der a cagada? Se acontecer uma tragédia, depois vai dizer assim, poxa, vamos dar um jeito de resolver nas outras escolas, e todas estão precisando, mas lá hoje está horrível. E quem quiser constatar, pode ir lá ver. Então eu vou confiar na dona Darli, confio nela e vou confiar novamente que em 10 dias essa situação esteja resolvida. Se não tiver, eu não sei se adianta ir no Ministério Público. Eu não sei se adianta eu ir me queixar lá para o promotor. O negócio é nós tomar uma atitude lá dentro da escola mesmo. Como pai, como morador do bairro e como vereador também. Porque se nós somos... Hoje ninguém dá bola mais para vereador mesmo, não adianta nada, mas pelo menos a briga nós vamos fazer. E não vai ser pouca. Com todo respeito também à secretária Fátima. Ela esteve aqui, Pablo, aquele dia, daquele ônibus que nós falamos aqui, e eu pedi, ela falou que já estava em processo de desmontar aquele automóvel, fazer uma outra forma de atender as secretarias e tal. Ela falou aqui, o gabinete móvel e tal, ela falou aqui, e eu ainda pedia, lembra que eu falei assim, ó, o que nós queríamos então, pelo menos, que aquele ônibus fosse para uma garagem, não a garagem da prefeitura que nós falamos lá, Wilson. Lá é a Secretaria de Obras, mas fosse uma garagem coberta, para que se um dia pegasse aquele ônibus e fosse vender, porque é um bem nosso, é um bem do povo, fosse vender num leilão, ele tivesse um valor mais ou menos para não perder tanto do que foi investido nele, né? O ônibus continua no mesmo lugar, gente. No mesmo lugar, está aqui a matéria que o Christian fez pela Gazeta, há um mês atrás, está no mesmo lugar, com o mesmo capim em volta, lá fora. Quer dizer, desculpe, Fátima, mas esse tipo de coisa não adianta vir falar. Acabei de dizer que vereador não é nada mesmo, não é? Eu ia até falar uma palavrão. Não é nada, mas pelo menos esse respeito nós como parlamentar não deveríamos ter, né? Então venha aqui e fale, o ônibus vai ser guardado amanhã, esconda aquele ônibus debaixo de uma cobertura e pelo menos eu não vou estar aqui criticando. E ninguém vai estar vendo que o dinheiro público está se acabando lá. Poxa, isso é uma falta de respeito com a comunidade rionegrinha. Isso não é oposição política. Eu nem quero mais ser político, gente. Eu estou falando aqui e vou cumprir. Eu não vou mais ser candidato a vereador e a nada mais. Mas amigo da comunidade eu vou ser. Porque, afinal de contas, eu moro aqui, meus filhos vão se criar aqui e eu tenho uma empresinha pequena aqui. Então eu vou ajudar a comunidade da forma que eu puder, como sempre eu fiz. Mas esse tipo de coisa que eu não estou falando para mim me promover melhor do que você, Beto, melhor do que o outro candidato a vereador que vai estar aí na coisa, eu não quero saber. Eu só quero saber que dê um pouco de valor para as coisas que é do município e, principalmente, dê um pouco de respeito para nós aqui, porque nós somos eleitos. Até o final do meu mandato, eu sou vereador eleito. E outra coisa que eu queria falar rápido, o pessoal, um empresário me procurou essa semana, ele faz estofados móveis, e ele disse para mim que ele queria uma força do CDL, do Sindilojas, para que os empresários, as lojas de Rio Negrinho, procurassem ver se, de repente, aqui em Rio Negrinho, os fabricantes de móveis não conseguem fazer o preço
do que esses lojistas estão comprando o mesmo produto de fora do município e fora do estado. Que, de repente, o mesmo valor que ele paga hoje num jogo de sofá, por exemplo, que vem do Rio Grande do Sul, ele pode, de repente, esse fabricante pode conversar com o lojista e fazer o mesmo valor aqui, para dar um pouco mais de movimento na questão financeira de Rio Negrinho. Achei muito interessante, Leandro, a forma que esse fabricante veio falar para mim, que ele dizia, pode ser que o sofá dele hoje seja 1.100, o lojista esteja comprando a 1.000, mas se sentar e conversar, ele consegue, de repente, fazer o 1.000. Isso era uma coisa boa para a Secretaria até de Desenvolvimento, de repente, ajudar nessa forma aí, porque é óbvio que eu compro coisa de fora de Rio Negrinho. Quando eu não consigo o preço aqui, eu vou buscar fora. Mas se a gente puder conversar e dizer que o fabricante consegue fazer o mesmo valor com o mesmo móvel, poxa, seria interessante ficar aqui dentro de Rio Negrinho, esse valor diluído do fabricante para o lojista e para o consumidor. Então, acho que é bem interessante essa condição de a gente debater isso aí. E outra, para terminar, eu fui no cartório eleitoral semana passada fazer aquele cadastro biométrico e o chefe do cartório nos pediu aqui, presidente, que a gente fosse divulgando dentro da Câmara também, através do programa da rádio, que a comunidade vá fazer o seu cadastramento biométrico. Que se veja, são 31 mil eleitores em Rio Negrinho, apenas 17 mil foi, um pouquinho mais que a metade. E eles querem resolver isso até as eleições do ano que vem, e se deixar para a última hora, é um processo que demora um pouquinho, daqui a pouco vai ter lá 500 pessoas para atender por dia e não consegue atender 500 pessoas. Então, aos poucos, as famílias têm que ir lá e fazendo, é rápido, é levar o título de eleitor, um comprovante de residência e um documento com foto. Faz o cadastramento biométrico e está resolvido com a questão eleitoral. Seria isso, boa noite a todos. Obrigado, vereador Silvio. Eu vou solicitar nosso setor de imprensa para que divulgue sobre o cadastro biométrico. Então, passamos agora a palavra ao vereador Ildefonso Pilati. Boa noite, senhor presidente, a mesa diretora, aos vereadores, vereadora, secretários aqui presentes, a comunidade, a imprensa falada, escrita, os internautas e a todos os que nos ouvem. Eu quero citar primeiro aqui também duas questões que nós fizemos um pedido junto ao Estado. Hoje saiu indicação na Assembleia Legislativa de conserto também das escolas. Pedido que já foi feito na época, a ADR, em março de 2018, que até hoje não foi feito. Isto é um órgão do Estado. É engraçado que, às vezes, se cobra e não se faz. Porque aquela caixa d'água, interditada no Jorge Zípera, ela serve para manutenção do sistema dos hidrantes do bombeiro. Não adianta um sistema paralelo, uma caixa d'água de 200 litros, para tentar colocar nos banheiros das pessoas. E se ocorrer um sinistro, como foi falado aqui, quem é o responsável? A diretora, que mandou ofício para a DR, que mandou ofício para a gerência da educação, que mandou ofício para não sei aonde. Não adianta mandar ofício. Mesma coisa o muro, na Escola Marta Tavares. Quem passa por ali, observa diariamente. Até os tapumes já estão se deteriorando e a solução até agora não veio. Então, realmente é uma questão de a gente observar essa questão pública, de dar atenção àquilo que são realmente as prioridades, como foi falado aqui muito bem pelo seu José, e o Silvio falou aqui da escola na parte da elétrica. Manutenção tem que ser feita realmente. Quanto à dívida, o seu José Euclides falou aqui no início, na sua fala,
que o discurso é essencialmente político. Não entendi o porquê, né? A dívida é real. Mas a gente herdou uma dívida de 15.068.996,91 centavos. Se a dívida hoje é 17.236.848,95, cresceu sim. Mas precisamos ver o quanto ainda se tem dessa herança maldita, que o senhor falou muito bem, é o tal de empurrar uma dívida de um prefeito para outro. Isso não é de hoje. Mas não adianta só acreditar isso ao governo atual. Me desculpe, mas isso não é possível. Além daquilo que está se cumprindo com pagamentos, já foram pagos mais de 4 milhões a fornecedores, que não está nesse rol de dívidas que o senhor colocou aí, que é empréstimo junto à Caixa Econômica, que é PIS/PASEP de 2014, INSS de 2014, é empréstimo junto ao Imprerio, que é, infelizmente, a maior parte da dívida que o município tem. Além disso, é importante observar que, de vez em quando, surge uma nova dívida, né? Esses dias fomos comunicados lá na sala que houve um precatório de 324 mil devido a um acidente de trabalho que ocorreu no município, o funcionário acabou falecendo, a prefeitura vai ter que pagar. É justo e é legal. Essa dívida é legal. Além disso, aquela parte do FGTS que não foi recolhido devidamente. O senhor citou aqui, né, o pessoal da Fundação de Cultura e mais o pessoal que foi contratado temporariamente entre 2010 e 2014. Isso não é crédito de dívida da gestão atual. Se a gente somar o que foi da gestão anterior, tem 10 milhões ainda. Das gestões anteriores, não é só uma, né? 10 milhões ainda, que foram parcelados. Mas é uma dívida que tem que ser paga. E esses parcelamentos todos são exatamente para poder honrar com compromissos. Se hoje não temos mais aprovação para isso, para aquilo, que bom, estamos no limite prudencial exigido pelas instituições, mas, infelizmente, uma herança maldita que chegou até aqui. Então, às vezes é preciso também a gente olhar com mais cuidado. É possível, né, que essa dívida diminua ou cresça, ou é possível que a gente pare de pagar, ou é possível que a gente tenha calotes. É isso que está acontecendo, em todas as áreas. Se a gente não tem receita, a despesa não diminui, a receita diminuiu. É isso que nós temos que considerar quando falamos de dívida. Claro que é importante analisar esse crescimento na folha de pagamento, analisar o crescimento, como o senhor citou aqui, dos cargos comissionados. É importante fazer o corte na própria perna. Somente diminuindo as despesas, a gente poderá cumprir com os nossos compromissos financeiros. Seria, senhor presidente. Obrigado, vereador Ildefonso. Com a palavra, vereadora Belwack. Boa noite, senhor presidente, as vereadoras, os vereadores. Boa noite a toda a comunidade, o secretário Wilson, que se encontra aqui, o secretário Leandro, vice-prefeito Beto, amigos, a imprensa toda, os internautas.
quero falar um pouco sobre um requerimento que eu fiz aqui, no começo do ano, sobre o concurso público. E, em conversa com o prefeito Júlio, ele me passou que esse concurso realmente vai sair a partir do segundo semestre. E aí a gente já estendeu a conversa, eu perguntei justamente devido às creches que estão sendo feitas, a creche da Quitandinha, que vai ser inaugurada esse ano, né, e a creche do São Rafael, que depende de recursos do governo federal, mas que está já em fase de acabamento. Inclusive, após a cobertura, já estão fazendo a fase de acabamento. Então, essa é uma notícia boa que nós vamos ter aí para o próximo semestre. Quero falar também sobre o Centro Integrado de Saúde, que as obras retomaram. Até o Pablo tinha me perguntado, né, Pablo? Deu um problema com a primeira empresa que venceu, e aí foi cancelado o contrato da primeira empresa, que não estava cumprindo, e agora a segunda empresa já assumiu e os trabalhos continuam, logo, logo ficará pronto mais essa obra para Rio Negrinho. Falando de requerimento, nós estamos conversando aqui, inclusive, com o vereador Ildefonso, o vereador Luciano e o vereador Billy também. Nós vamos estar fazendo um requerimento, já estamos conversando com o prefeito Júlio, juntamente com a secretária de Educação, a dona Darli, para que seja feita eleição dos diretores. Então, hoje, os diretores são indicação do prefeito. Então, Vise, você falou dos cargos comissionados. Os diretores, são mais de 40 diretores. Então, aí já inclui essa comissão que você falou, já inclui na comissão dos diretores. E eu acho que o diretor de escola tem que ganhar mais. O diretor de escola ganha muito pouco. Diretor de escola ganha muito pouco. Então, um requerimento que vai entrar aqui na semana que vem é para que aumente o salário dos diretores e que seja feita eleição. Então, é para acontecer até o final desse ano, eleição, tá? E para assumir, né, no início do ano que vem, com 4 anos de mandato. Então, é isso que tem que fazer, tem que tomar alguma atitude. Eu me lembro, quando trabalhava com o Romeu Ferreira de Albuquerque, em 95, a prefeitura tinha ao todo 500 funcionários. Hoje, é em torno de 1.500 funcionários. E pouco desses funcionários são cargos comissionados, são mais diretores, que aumentaram muito, 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 realmente. Nós tínhamos, na época, 12, eram 12 escolas que tinham, hoje nós temos as creches de CMEs que aumentaram muito. Aumentou muito também os postos de saúde, tem que ter diretoria, tem que ser comissionado, porque ela não vai fazer um serviço pelo mesmo salário que ela foi concursado, tem que ter essa comissão, senão a pessoa não vai fazer o trabalho que realmente tem que ser feito em comandar, em dirigir o posto de saúde. Então, é justificável, certas comissões, é justificável, e a gente tem que ter. Então, Vise, eu acho assim, com todo respeito, o senhor deveria ter estudado um pouco mais para vir falar aqui na tribuna, que o senhor falou um monte de besteira. O senhor falou coisa que não é verdade, né? Talvez foi mandado por alguém, eu não sei, mas, enfim, o professor Ildefonso falou que a dívida era de 15 milhões e 2017, 16 milhões, devido ao parcelamento do IPRERIO. 2018 aumentou um pouco, devido ao parcelamento do IPRERIO, mas foram pagos mais de 4 milhões já de dívida a fornecedores. E aí o senhor falou do secretário Hélio. O secretário Hélio tem carta branca, assim como outros secretários têm na prefeitura. E ele realmente está fazendo todo o trabalho. O senhor não precisa vir aqui pedir para que o prefeito libere. O senhor sabe que o prefeito está liberando para ele fazer todas as obras que ele tem feito. Assim como o secretário Ronei está realizando um belíssimo trabalho na agricultura, né? Coisa que não havia sido feito até hoje, ele está fazendo. Então, assim, antes do senhor vir falar, estude um pouco sobre as coisas para não vir falar besteira, porque senão o senhor vem falar aqui que os vereadores aprovaram um projeto e quer saber onde que está o dinheiro. Que dinheiro? Se nem saiu o dinheiro do banco, nem tem empréstimo nenhum, todos os empréstimos que o senhor falou, não tem R$1 do que o Júlio está pagando, do que o prefeito atual está pagando. Então, se informe um pouco melhor antes de vir falar besteira, né? Porque, se você for ver, passou aqui na Câmara por todos os vereadores, um empréstimo de 15 milhões, que é do Avançar a Cidade. Um empréstimo de 15 milhões, todos os vereadores aqui aprovaram. Não foram alguns, como o senhor falou, foram todos.
Tá? E desses 15 milhões, não saiu um centavo, que é do governo federal. E não vai sair. Esqueça, não vai sair. Aí o senhor me pergunta do empréstimo de 3 milhões e 800. Não vai sair também. Porque não depende, como o senhor falou, do banco. Depende do governo, do Ministério do Turismo. Ele nem foi no banco, porque primeiro ele tem que ter o aval do Ministério do Turismo. Bolsonaro está fazendo o quê? Corte. Não vai sair. Então, assim, ele vai ficar pagando empréstimo de gestões anteriores e vai ficar respondendo por algo que ele não fez. Né? Não é verdade? Então, se informe um pouquinho, com todo respeito, se informe um pouco antes de vir falar na tribuna. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Abel. Com a palavra, vereador Ivan Antunes. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, secretários, imprensa escrita e falada, o vice-prefeito Beto. Eu quero parabenizar que sábado os servidores da Prefeitura de Rio Negrinho trabalharam na recuperação da Ponta do Zema, na região do Rio dos Banhados. Foi feito com os servidores da Secretaria de Infraestrutura e da Defesa Civil. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Ivo. Com a palavra, vereador Pablo Ricardo Ribeiro. Boa noite novamente, presidentes, vereadores, imprensa escrita e falada, secretários municipais. Eu quero aqui agradecer uma emenda, a última emenda de bancada do deputado federal Mauro Mariani. Mandou dia 17 de maio, 1.659.000 para a Fundação Hospitalar Rio Negrinho e R$267.000 para a Secretaria de Saúde de Rio Negrinho. Esse convênio, agradecer também a Ana e a Vanessa, do setor de projetos lá, que já cadastraram, já quando veio, elas já cadastraram. E também deixar claro aqui que esse dinheiro vem pelo Fundo Municipal de Saúde, porque como o hospital não tem a negativa, então vem através do Fundo Municipal de Saúde, na conta do MAC, média e alta complexidade. Então são 1.659.000 para o hospital e 267.000 para o posto de saúde. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, vereador Pablo. Então transmito a presidência ao vereador Ivan Antunes para que eu possa fazer uso da palavra. Conceda a palavra ao senhor presidente Vila Irreto. Bem, boa noite novamente a todos. Gostaria de falar, na semana passada, eu juntamente com o vereador Defonso, estivemos em Florianópolis, percorrendo vários órgãos estaduais, Assembleia. Então, gostaria de falar um pouco. Tivemos, primeiramente, uma audiência com o secretário adjunto de Estado da Casa Civil, Matheus Hoffmann, e o coordenador da Central de Atendimento aos Municípios, Gabriel Arthur Loeft, onde estivemos tentando a audiência com o governador para que possamos entregar oficialmente aquele documento que foi formulado por todos os vereadores e prefeitos de Rio Negrinho, São Bento do Sul e Campo Alegre. Infelizmente, o nosso encontro foi dia 20 de março. Desde então, estamos aguardando essa agenda e não tivemos até agora nenhuma resposta. Então, em audiência com esse secretário, ele pediu para primeiramente explicar para ele o que nós queríamos, foi explicado, detalhado, foi mostrado uma cópia do documento, para que então ele possa tentar uma agenda com o governador. Ele já deixou bem claro que no primeiro semestre o governador não está atendendo ninguém, ele está tentando ajeitar a casa, ajeitar o governo, mas a partir do segundo semestre ele estará atendendo, não individualmente cidades, nem prefeitos, nem vereadores, e sim eles vão estar atendendo as associações, como a Munesc, Ampla Norte. E como conseguimos reunir, então, os prefeitos e vereadores dos 3 municípios, eles vão tentar conseguir uma agenda com o governador. Também estivemos falando com ele sobre a Escola Marta Tavares e a Escola Jorge Zipper, como falou o vereador Defonso, há muito tempo com problemas, qual gostaria de agradecer também a deputada Ana Campagnolo, que é do PSL, que prontamente nos atendeu, telefonou na hora para o secretário de Estado de Educação, o qual informou que não sabia dos problemas das escolas, não tinha nenhuma documentação. Até foi enfático em dizer, os vereadores não precisam procurar os secretários, a própria diretora tem que procurar a gerência, para a gerência nos repassar, mas estamos desde 2018 aguardando a caixa d'água da Escola Jorge Zipper, que está interditada,
já tem vários pedidos e até agora não chegou na mão deles, eles ainda não sabiam. E prontamente, ontem, domingo de manhã, eu recebi da deputada a resposta que o muro do Marta Tavares, como foi falado, que está caído, está com tapume fechado desde 2018. Então, eles analisaram o projeto do muro e faltou algumas documentações, então eles devolveram para correção e inserção de documentação pendente, para que daí, quando reenviarem os documentos, eles possam dar continuidade nos trâmites e, então, logo consertar esse muro. E da Escola Jorge Zipper, então, a obra ainda está em garantia pela empresa que fez. Eles estarão acionando judicialmente essa empresa para que venha e faça a correção, que conserte. Mas, paralelamente, eles estão encaminhando uma ação provisória com a instalação de um reservatório temporário até que o problema seja resolvido. Garantiram que em menos de 10 dias estarão com essa ação provisória e o mais breve possível estarão realizando essas obras. Agradecer de coração o atendimento deles. Estivemos também na Escola do Legislativo, como ocorreu ano passado, treinamento para os vereadores mirins, qual o pessoal dela já nos garantiu para o dia 10 de julho, um treinamento para eles sobre oratória, Constituição Federal e Estadual, ética, a diferença dos poderes, executivo, judiciário, legislativo, e o papel do vereador. Então, eles vão passar um dia inteiro aqui, sem custo nenhum, né, através da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Gostaria de falar também sobre uma indicação que fiz, indicação 266, uma faixa elevada na Escola Selma Teixeira Graboski. Infelizmente, na última semana, tivemos 2 crianças atropeladas em cima da faixa. Já por um bom tempo, as professores e diretores vêm reclamando que os carros passam em alta velocidade, que estava perigoso, e agora aconteceu, então, sorte que não aconteceu uma tragédia, que ninguém acabou morrendo, mas com certeza isso não deve ocorrer, atropelamentos, então o qual a gente pede uma faixa elevada juntamente com a faixa de pedestres. Também fazer um pedido aí ao líder do governo, se puder dar uma força, falar com o pessoal da prefeitura, para que façam um conserto do parquinho aqui na área central, principalmente ali nos brinquedos que foram feitos para deficientes, para pessoas especiais. Eles estão quebrados, tem alguns ferros expostos, até recebi algumas fotos hoje. Então, se puderem dar essa força aí, com urgência, arrumar antes que acabe acontecendo também uma tragédia. Seria isso, obrigado, boa noite a todos. Devolvo a presidência ao titular. Obrigado, vereador Ivo. Obrigado, vereadores, presença de todos. Obrigado, comunidade, imprensa, escrita e falada, em especial a todos os internautas que nos assistem. Declaro, então, encerrada a presente sessão, convocando a próxima, que será na segunda-feira, dia 3 de junho de 2019, às 19 horas, sem uma pauta ainda definida. Boa noite a todos.